Aqui para fazer um pequeno resuminho para vocês do conteúdo das aulas anteriores, né? Obviamente, quem está acompanhando as minhas aulas lá no Google Meet não vai precisar assistir esses vídeos, justamente porque já está em contato com o conteúdo que eu estou passando, né? E também, né, obviamente, assistir essas aulas aqui pelo YouTube não conta como ponto de participação e a única vantagem de você assistir essas aulas, né, é de você ter contato com o conteúdo da prova, é você saber o conteúdo que vai cair na prova, é você poder ter uma explicação sobre o conteúdo da prova e das atividades que eu vou passar para vocês, né? Então, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho sobre o tema que a gente está estudando. A gente está falando sobre racismo e discriminação, e a gente está usando um livro que é o Pequeno Manual Antirracista, esse aí que vocês estão vendo na tela. E esse livro ele é interessante, né? Ele é um livro pequeno que a gente está lendo, né? É um livro pequeno, mas é um livro de muita importância, de uma filósofa brasileira, a Djamila Ribeiro, uma filósofa contemporânea, e ela trabalha bastante o tema do racismo, né, do feminismo. Ela também fala sobre o conceito de lugar de fala, que é muitas vezes mal interpretado hoje em dia, né? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. A gente vai falar sobre o conteúdo do terceiro bimestre, sobre discriminação, racismo, discriminação de gênero. A gente ainda vai falar nas aulas seguintes sobre o pensamento da filósofa Simone de Beauvoir também. Enfim, né? Hoje é só mais uma introdução para vocês saberem do que a gente vai falar. Em primeiro lugar aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a autora, a Djamila Ribeiro, né? É uma filósofa de grande relevância no cenário atual, principalmente porque essas questões de racismo, que sempre foram essenciais para a história do pensamento, para a história da humanidade, da política e tudo mais, elas estão se tornando cada vez mais urgentes e relevantes, né? Porque é uma coisa incrível a gente pensar que na época que a gente vive, a gente já passou por tanta desigualdade, tanta situação de discriminação e de justamente desvantagem por parte da população afrodescendente. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre a autora, é a Djamila Ribeiro. Vocês podem dar uma olhadinha, que é uma autora jovem. Ela se formou aqui em São Paulo mesmo. Eu vou colocar à disposição para vocês, na verdade eu já coloquei à disposição para vocês uma pequena biografia dela, falando, né, da formação dela, falando um pouquinho sobre a família. O pai dela era um militante em favor do povo negro mesmo, né, da luta contra o racismo, da luta a favor da igualdade. Então, essa foi uma grande influência para ela. Ela estudou filosofia na Unifesp, estudou jornalismo também, e ela é bastante atuante na TV e nas mídias sociais, além de já ter trabalhado também em algumas instituições. Ela foi secretária, secretária adjunta de Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Então, além de trabalhar na política, atuar na televisão e também nas mídias sociais, ela escreve muito, né? Ela é colaboradora de vários sites, de revistas, e ela trabalha justamente essa questão tão urgente que é o do racismo, do pensamento negro, do feminismo, né, da filosofia africana, da filosofia brasileira. Então, toda essa questão é trabalhada pela obra dela, pela atuação dela. É uma das filósofas mais relevantes e importantes, uma filósofa brasileira, né? E que a gente pode encontrar no cenário atual, certo? Aqui tem mais um pouquinho da atuação dela, né? Ela é colunista da Carta Capital, Blogueiras Negras, da revista Asmina, e também ela trabalhou com os papéis da liberdade. Ela contribuiu com The Freedom Papers
que é justamente uma série de artigos, né, que tratam justamente sobre essa questão da desigualdade. Bom, então essa é só mais uma introdução mesmo, uma aulinha rápida. O arquivo já está disponível lá no menu Atividades para vocês, o Classroom. Você vai poder ter contato com esse arquivo, que traz todas as informações sobre a autora. E você vai encontrar também os slides das outras aulas, que eu vou disponibilizar aqui, falando para vocês, explicando, e você vai encontrar todo esse conteúdo lá no menu Atividades, na parte dos materiais, né? Materiais, textos para as aulas. Então, aqui os 4 livros mais importantes da carreira dela, que é Lugar de Fala, o conceito de lugar de fala que a gente vai estudar, Quem tem medo do feminismo negro, que a gente vai também falar um pouquinho, e o pequeno manual antirracista que a gente está estudando de um modo mais detalhado. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso. E aí, no próximo vídeo, eu já vou começar falando sobre a introdução, beleza? As aulas serão um pouco mais curtas, justamente porque, se você quiser ter acesso aos debates, aos pontos de participação, né, e tudo mais, você precisa acessar o Google Meet nos meus horários de aulas. Isso aqui é só uma revisãozinha mesmo, beleza, pessoal? Então, é só. Até a próxima.